debaixo de alguma coisa, não estarmos debaixo de um guarda-chuva, é muito moderno. Nós vivemos em um tempo independente, eu não estou fazendo aqui nada de partidarismo, mas nós encontramos uma grande polarização política no nosso Brasil, onde a gente percebe que aquelas pessoas que odeiam o atual presidente, nem de presidente chamam, apenas pelo seu sobrenome, de uma forma pejorativa. Então nós olhamos em outras camadas que a irreverência, ela é algo que está muito em alta nos dias de hoje. Entretanto, essa irreverência, ela tem entrado dentro do povo de Deus. E se essa ideologia maligna, que não é de agora, nós vamos ver que é de muito tempo atrás, entrar dentro das igrejas, dentro do povo que é chamado amigo de Deus, como nós cantamos, e nos faz amigos de Deus. Mas a identidade que eu mais gosto de falar é que nós somos, por intermédio de Cristo, filhos de Deus. Pode gerar em nós discípulos totalmente defeituosos, porque nós não estamos entendendo o propósito para qual Deus nos chamou. E agora aqui, de uma forma mais recente, não indo atrás, e não indo muito para trás, lá no Antigo Testamento, o apóstolo Paulo, entendendo algo muito prejudicial para a igreja, nesse sentido de irreverência, ele escreve aos Romanos. Eu quero que você abra comigo no capítulo 12, versículo 1 e 2. A igreja estava se afastando do propósito de adoração. A igreja estava se afastando do propósito para o qual foi criada. Então o apóstolo Paulo, Romanos 12, 1 e 2 fala: portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Aí vem Paulo e diz o seguinte: e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. A grande questão aqui que Paulo fala, começa lá no capítulo 11, quando ele precisa falar que a igreja de Roma estava agindo de uma forma equivocada no seu culto ao Senhor. Na verdade, eles estavam imitando os romanos, porque os romanos, dentro da sua sociedade, quando eles iam cultuar os seus deuses, quando eles iam prestar o culto a quem eles adoravam, eles faziam de uma forma totalmente aparente, apenas para se aparecer para quem estava à sua volta. Sem nenhuma falta de postura para o qual eles foram chamados para estar naquele culto, embora fosse a outros deuses. Mas Paulo dizia: olha, vocês estão totalmente contaminados com a cultura desse mundo, e nesse mundo aqui está relacionada a cosmos, não a cosmos, uma questão maior de universo, mas sim ao sistema do mundo que o apóstolo João fala, que esse sistema ele vem do maligno. Então o apóstolo Paulo, entendendo essa irreverência, essa falta de postura, essa falta de respeito, ele fala: vocês também, romanos, estão fazendo cultos aparentes. Vocês precisam oferecer o corpo de vocês, a alma de vocês, como um sacrifício vivo ao Senhor. Não é mais morte de animais, como faziam os judeus. Não é mais sacrifícios de alimentos, como também estava na lei levítica. Não, agora é o corpo, é você, é uma totalidade de entrega ao Senhor. Vocês estão prestando cultos aparentes. Aí vem uma preocupação pastoral.
que eu trago para vocês nessa noite. A minha preocupação como pastor e como entendendo o funcionamento desta igreja, eu percebo que a igreja ela tem perdido uma certa reverência ao seu culto ao Senhor. Ela tem perdido uma reverência em estar na presença do Senhor. Não somente quando está na casa de oração, mas como um todo. Veja, se hoje nós somos chamados templos de Deus, porque o próprio Deus, Ele veio tabernacular conosco, não é apenas uma questão mais de templo, como era no Antigo Testamento, ou como no início de todas as coisas, no tabernáculo, não. Agora, Jesus veio se relacionar conosco, então nós vivemos 24 horas por dia, prontos, preparados para a adoração. E quando isso acontece, de nós não entendermos o propósito, vem aquilo que Paulo fala aos Coríntios, que por falta de reverência no culto, que por causa de reverência em viver uma vida de adoração ao Senhor, muitos de vocês dormem, muitos de vocês estão doentes. Nós sim precisamos compreender que a liturgia de prestação de culto mudou desde a antiga aliança, aonde era necessário animais, aonde era necessário, onde na verdade somente o sumo sacerdote podia entrar na presença, no Santo dos Santos. A liturgia do culto mudou, mas a postura de adoração não mudou. A postura de termos uma vida limpa e santa para o Senhor, dedicada ao Senhor, não mudou. O apóstolo Pedro, em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, fala: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todas ou em toda a vossa maneira de viver. Não é somente em um determinado lugar, em um determinado local, determinadas coisas que nós fazemos, não. O apóstolo Pedro, ele fala, em toda a vossa maneira de viver. Aí ele cita Levítico, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, o primeiro ponto que eu abordo com vocês nessa manhã é: sejam santos porque eu sou santo. Se nós pegarmos e estudarmos o livro de Levítico, nós vamos ver que a tônica do livro de Levíticos é: Deus é santo. E é dessa maneira que Ele quer ser adorado, com essa reverência de santidade pela qual Ele tem e jamais vai mudar. A ordem de nós sermos santos como Deus foi dada no Antigo Testamento. Quando o povo de Israel deixa de ser apenas uma etnia, apenas uma junção cultural, mas é a partir do momento que Deus livra Israel, que era apenas um aglomerado de gente, que era descendente apenas de patriarcas, que estava preso no Egito, tira o povo do Egito, de uma prisão de 400 anos, e a partir do momento do êxodo que Deus tira o povo do Egito, Ele fala: eis que agora vocês são um povo. Eis que a partir de agora, olha para mim, vocês não vão apenas falar das experiências que os seus patriarcas viveram, que os anciãos contam para vocês. A partir de agora eu vou me revelar a vocês como um povo.
A partir de agora, aquilo que aconteceu com Abraão, Isaque e Jacó, vocês vão começar a experimentar. Agora sim, vocês são separados para ser o meu povo. Então não é apenas de ouvir falar, mas agora vocês vão ver que eu sou Deus, que livro vocês do Egito de uma forma miraculosa, livro vocês das pragas. Eu sou um Deus que sustento vocês lá no deserto, que abro o Rio Jordão, que abro o Mar Vermelho. Agora as experiências que vocês vão ter comigo são pessoal. Não é mais, eu ouvi falar que o meu pai recebeu algo de Deus. Não, agora é uma experiência pessoal, Deus está dizendo. Entretanto, todavia, Deus coloca um porém. Vocês serão o meu povo. Mas para vocês se relacionar comigo, vocês precisam de um parâmetro. Vocês precisam de regras. Vocês estavam totalmente influenciados pelos egípcios, pelos povos que acompanhavam vocês, pelas influências que vocês tinham de outros deuses daquela época, deuses da Mesopotâmia, os cananeus, entre outros povos que estavam próximos do Egito, e eles eram totalmente influenciados por aquilo. Mesmo que vocês cultuem ao Senhor, vocês podem ser influenciados pelo panteão de deuses egípcios. Então Deus fala, eu vou colocar uma lei, porque agora vocês são um povo. Não apenas uma lei espiritual, mas uma lei moral, uma lei social, uma lei de justiça. Então Deus coloca a nação de Israel como um povo. Mas Ele diz, como eu sou santo, vocês também precisam de santidade para me adorar. Não é simplesmente chegar até mim e prestar um culto qualquer, não. Você precisa vir até a minha presença por intermédio dos mediadores. No caso, Moisés e os sumos sacerdotes, os levitas. Sim, mas de uma forma, uma postura correta, porque eu sou santo. Só que é o mais interessante que o apóstolo Pedro, ele pega esse padrão de santidade e traz agora para a nova aliança. E diz, olha, como o Senhor exigiu santidade do povo, nós ainda precisamos andar em santidade. E a forma mais clássica de nós definirmos, conceituarmos santidade é aquilo que estava escrito na testa do sumo sacerdote. Separado para o Senhor. Nós precisamos estar separados dos panteões, naquele caso, lá na antiguidade, dos panteões egípcios. Nós não podemos ser influenciados por aquilo que eles fazem. Como Paulo fala a Roma, vocês não podem ser influenciados pelos romanos. E agora eu digo para vocês, igreja, nós não podemos mais estar sendo influenciados pela irreverência que o mundo prega. Quando nós estamos na casa do Senhor, nós precisamos ter uma postura. Na verdade, isso precisa acontecer antes de nós virmos à casa do Senhor, entendendo que Ele é santo, e eu vou prestar um culto de santidade ao Senhor. Não somente o meu corpo, mas o meu coração precisa estar voltado para isso. Então, se o meu povo é santo, se Deus é santo, o meu povo precisa estar santificados para entrar na presença do Senhor. Deus ainda continua exigindo de nós esse padrão de moralidade. Deus, Ele continua ainda exigindo de nós esse padrão de santidade. Não é um padrão irreverente. Meu irmão, primeiro, eu já falei para vocês na ceia passada, você tem um estatuto, você tem um regimento interno, e você não está na casa da mãe Joana para você agir como você quer. Tem padrões que nós ensinamos, que nós pregamos. E se você não está fazendo, não é que eu estou concordando, eu estou dizendo para você, siga como você quer, você está sendo ensinado. Mas o Senhor exige de você santidade.
como eu falei da outra vez, eu não estou brigando com você. Faz assim para mim, coraçãozinho para o pastor. Eu sou seu pastor, meu filho. É em tudo. Não é somente quando vem para a igreja. Eu quero contar um testemunho. Quantos essa semana ouviram falar que um grupo de pessoas de uma empresa achou 92 mil reais no lixo? Vem cá, Davi. O Davi foi um que achou 15 mil reais. Foi 15 que tu achou? Vem cá. Eita, homem bonito. Um dia eu queria só pelo menos ter o teu tamanho, cara. Daí ia ficar melhor. Um discípulo da igreja foi um dos que achou esse recurso. Vamos aplaudir ao Senhor. Eu não sabia, o Mike me contou. E ele me disse, pastor, 92 mil? 92 mil. E a senhora foi lá e disse, gente, esse daqui é dos meus atrasados da minha aposentadoria que eu recebi. Sejam separados e santos, porque Deus é santo. Davi, eu quero te honrar, dizendo que tu é um homem de Deus. Vamos aplaudir ao Senhor por isso. Obrigado. Nós precisamos agir assim. Há um padrão de justiça, há um padrão de santidade, que nós, como corpo de Cristo, precisamos viver numa totalidade, igreja. Você é um povo separado, nós vamos falar logo mais sobre isso. E Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 31, fala: portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Tudo que nós fizermos para as pessoas, para os animais, para qualquer um que seja, precisa ter o padrão de Deus. Nós somos um povo separado. Sejam santos, porque Deus é santo. E essa reverência do povo de Deus precisa estar em nós. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Nós vimos anteriormente que Deus escolheu naquela ocasião uma nação para ser o seu povo. Aí que nós estamos falando de um outro nível, aonde o Senhor agora, por intermédio de Cristo, Ele nos escolhe como seu povo. E todas as promessas que estavam sobre Israel agora é manifesto para todo aquele que tem Jesus como seu Salvador. Então, em 1 de Pedro 2, 9 e 10 fala: mas vós sois a geração eleita, não é mais os judeus, não é mais nem judeus, os israelitas, o povo hebreu, mas vocês são a geração eleita, o sacerdócio real, não é mais necessário um sumo sacerdote para entrar na presença, vocês são a nação santa, o povo adquirido, assim como Deus adquiriu apenas uma nação naquela ocasião para ser chamado de seu, agora nós somos o povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado a misericórdia, mas agora alcançaram a misericórdia. Você tem uma identidade de povo de Deus. Se você é povo de Deus, você é separado, você precisa ser santo. A igreja não é um clube social, é muito bom. Você sabe, meu irmão, por mim todo final de culto tinha ou um chazinho, tinha um churrasco, tinha um café, tinha alguma coisa. Eu amo isso. Amém, irmão? Quem ama isso aí também diz, ô glória. Eu só não faço por amor ao seu corpo, para você não virar uma bolinha. Eu amo, gente. Para mim sempre tem que ter depois aquele aglomerado de gente. Ontem a gente teve uma galinhada em 2 irmãos, o alemão chegou testemunhando, nem consegui dormir de tanto que comeu. Eu falei, Jesus tem misericórdia.
E a gente teve, depois da reunião de líderes, estava linda a reunião de líderes, essa fila aqui toda cheia de voluntários, e depois a gente ficou aqui, nós saímos 11 e pouco, quase meia-noite, né, amor? Não sei, cara, que coisa mais gostosa, o povo assim, grudado na casa de Deus e não querendo sair. Nós somos esse povo separado. Nós fomos chamados por Deus. Então, por intermédio de Cristo, nós somos esse povo separado para Deus. Isso quer dizer que porque Ele é santo, nós precisamos estar em uma devoção diária. Primeiro, diária ao Senhor, e depois de uma forma congregacional. Tinha uma canção que cantava: levante, sacode o pó. Sacode a poeira, qual é o resto? Dá a volta por cima. Que legal. Meu irmão, bora, acabou a pandemia. Todo domingo, todo sábado, essa igreja precisa estar lotada. Eu já falei para vocês que, como pastor, eu já cortei a transmissão da ceia. Eu não quero precisar cortar a transmissão de todo domingo, porque muitos de vocês olham para o céu e dizem: vai chover, vou ficar em casa. Eu já falei para você que muitos olham o culto, não falam nada, lavando a louça. Uns levam o celular até para o banheiro. Você está entendendo? A internet é uma ferramenta, por isso que nós investimos bastante, vamos investir mais ainda, para quando essas princesas aqui, a Helena, a Janete, a Gladys, a Eva, não puderem vir, ela sim. Mas nós viemos aqui, tá? Vamos aplaudir ao Senhor. Não para você que é cheio de saúde. Eu falo com todo amor. Mas, meu irmão, eu digo para você hoje: chega. É tempo de nós sermos congregação. Estarmos juntos aqui como povo adquirido, levantando um clamor, fazendo o teto subir, a presença do Senhor em nosso meio. Ah, pastor, eu preciso ver a minha família. Veja, durante o dia, mas de noite você tem que estar na igreja. Nós precisamos nos alegrar nas manhãs de domingo. Olha para mim, porque viremos adorar ao Senhor. Você vai, peraí, você sabia que algumas coisas da lei do sábado foi revogada porque eles adoravam o sábado, não a Deus? Mas a lei maior do sábado não precisa ser abolida da nossa vida, que é a dedicação de um dia ao Senhor. E a nossa dedicação de dia ao Senhor como igreja é no domingo, meu irmão. Só que o que acontece no domingo? Eu estou sendo cada vez mais adepto ao culto pela manhã. Porque durante todo o domingo o cara faz de tudo. Briga, conserta, vê Faustão, vê Gugu. O Gugu já morreu, né? Só se você olhar no YouTube. Vê de tudo, meu irmão. Muitos viam até, olhavam aquele domingo legal, viam a banheira do Gugu e chegavam na igreja. Adorar o Senhor. Eu ia fazer uma brincadeira, mas vou fazer. E vinha com aquele jingle, uba, uba, uba. Esse pastor não é fácil. E vinha adorar o Senhor e no fundo, uba, uba. Tu via? Via, meu irmão. Jesus tem, quando eu era uma velha criatura. Tem. Vai parar. Você está entendendo, meu irmão? Então vinha adorar o Senhor, não dedicou o dia, cara. Daí chega aqui na presença do Senhor. Eu não senti nada. Primeiro, Jesus não é uma sensação epidérmica. Ele é Deus, soberano, sempre vai estar aqui e vai ser adorado. Eu e minha esposa, nós não somos perfeitos, mas nós decidimos no domingo. Nós olhamos alguns cultos, nós louvamos ao Senhor, dormimos a tarde inteira e viemos para a casa do Senhor. Às vezes vamos na casa de alguém, mas nós decidimos dedicar o domingo ao Senhor. Para que no domingo
eu venha encerrar, começar a semana com chave de ouro, cantando a Ele que é digno de todo louvor. Por isso que eu falo para vocês, a narrativa conforme Mateus, do Evangelho de Jesus, do capítulo 5, 17 até o 19, e eu quero que você entenda isso. A Bíblia fala que Jesus veio cumprir a lei. A palavra no original, o cumprir a lei, quando a gente pega o grego, diz o seguinte: Jesus ele veio tornar plena a lei, tornar completa a lei. Por que Jesus completou a lei? Para que você pudesse cumprir a lei, não abolir ela da sua vida. Para que por intermédio de Jesus, aquilo que era incumprível, você vai conseguir agora. Porque Jesus é aquele que te justifica por intermédio da cruz. Você está entendendo? Então nós podemos ser santos. Antes era praticamente impossível. Na velha aliança. É por isso que precisava de sacrifícios. Agora nós podemos ser santos, porque alguém se sacrificou por nós. E todos os dias nós podemos pedir perdão pelos nossos pecados. E Ele nos santificar novamente. Nós precisamos de mais reverência como povo santo. O ministério pode ir subindo para que eu já comece a encerrar. Eu termino, ou passo para terminar dizendo para todos vocês, usando palavras de Jesus, quando ele está na frente do poço de Jacó, com a mulher samaritana, e ele diz para ela: a hora chegou. João, capítulo 14, 22 até o 24, fala: vós adoreis o que não sabeis. Preste atenção nisso, é muito interessante você entender o que de fato acontece nesse texto. Vós adoreis o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adorem, o adorem em espírito e em verdade. Igreja, olhando esse texto, eu vejo que o nosso relógio está totalmente atrasado, e da igreja mundial está atrasada. E o que nós precisamos fazer hoje é ajustar os ponteiros, e colocar pilha, carregar as baterias. Nós não podemos mais ser um povo sem compromisso com as coisas de Deus e com os nossos deveres como crentes. Igreja, se você faz parte dessa igreja, você precisa entender que nós somos dizimistas, cremos no dízimo. Se vocês fazem parte dessa igreja, falei semana passada, nós como igreja não bebemos. Se você faz parte dessa igreja, você tem todas as doutrinas. Você escolheu aqui porque você quer estar aqui. Então cumpra. Nós estamos aqui nos domingos à noite cultuando ao Senhor, meu irmão. Vou viajar, para de viajar na maionese. Chega mais cedo. Você tem que cultuar o Senhor. Esses dias uma líder para mim, que me respeita muito, eu escalei ela disse: eu não vou tal dia, e eu não vou estar domingo de noite. Eu falei: e cadê o seu culto ao Senhor? Uma vez, rapidinho, uma vez por semana, rapidinho ela mudou de ideia: pastor, eu vou estar domingo na igreja, eu vou ver em casa. Você trabalha de casa, meu irmão? Liga para o seu patrão e diz assim: eu vou trabalhar de casa, deitado hoje. Por que você é tão comprometido com as coisas do trabalho e não com as coisas de Deus? Fala assim: ô patrão, faz uma live hoje, e eu vou trabalhar sentado no vaso. Vou trabalhar lavando a louça. Que isso acontece quando as pessoas vêm à live. Temos compromisso. Adoramos com reverência ao Senhor.
Esse texto que Jesus fala, vós não sabeis adorar, não fala, preste atenção, apenas de uma mulher. Mas fala de um povo que veio de Samaria, que não conhecia o Deus de Israel. Quando o povo de Israel estava exilado na Assíria, o rei sentiu no seu coração de pegar um grupo de pessoas, de 29 a 40 mil pessoas, e enviar lá para Israel, mais precisamente na terra de Samaria. Um povo que não conhecia o Deus de Israel, mas que estudou quem era o Deus de Israel, e foi para Samaria tentar se tornar um judeu. Por isso que Jesus fala, vocês não conhecem quem adoram, vocês não têm experiência com quem adoram, vocês não estavam quando o Senhor abriu o mar vermelho, vocês não estavam lá quando o Senhor mandou no deserto uma coluna de fogo, vocês não estavam lá quando Deus livrou o povo de Israel do Egito, vocês não sabem o que estão adorando. E Jesus fala, mas nós sabemos, porque nós somos o povo que Deus disse para Moisés, quando você chegar na frente do povo, diz, o eu sou me enviou. Sabe qual é o nosso problema? É que nós somos samaritanos muitas vezes. Nós não adoramos ao Deus porque temos uma experiência com Ele, apenas porque nós aprendemos costumes, apenas porque nós sabemos que temos que fazer igreja, mas o nosso Deus é santo e quer que nós sejamos santos. O véu se rasgou e é tempo da igreja ter experiência. Não é tempo mais de nós não sabermos adorar a Deus. É tempo de nós chegarmos aqui e parece que seremos arrebatados por Ele. É tempo de você dobrar os joelhos no chão na sua casa, parece ser arrebatado com Ele, porque a igreja, a partir de hoje, nós adoraremos um Deus que teremos experiências com Ele. Muitos não tiveram um encontro com Jesus, apenas seguem costumes. E é isso que Jesus falava, ei, quando você beber dessa água que eu te darei, jamais terá sede. É essa água que nós vamos beber, igreja, porque nós vamos nos dobrar àquele que é santo e dizer, tu és santo, Jesus. Muitos não são fiéis em tudo, porque apenas aprenderam de ouvir, mas não abriram verdadeiramente o seu coração. Você vai dizer, pastor, obedecer os mandamentos do Senhor é difícil para quem não ama, mas para quem ama é muito fácil obedecer os mandamentos. Gente, quem não ama a sua esposa, quem não ama o seu esposo, é muito difícil obedecer a aliança. Mas todos os dias eu acordo, vejo essa pessoa maravilhosa, linda, que Deus colocou ao meu lado, e digo, é a mulher da minha aliança. Todos os dias eu seguirei a minha aliança, porque eu amo ela. Ame o Senhor Jesus de todo o seu coração, que você vai ver que não é fácil, que é muito fácil cumprir os mandamentos do Senhor. É tempo de reverência, é tempo de compromisso, é tempo de santidade, é tempo de acertarmos a hora. E a palavra que eu falo mais uma vez, as duas palavras que eu encerrei o sermão da ceia passada, eu digo com autoridade, como Josué disse ao povo, Josué 3:5, Josué orientou o povo e disse, santificai-vos, porque o Senhor amanhã fará maravilhas no nosso meio, igreja. É tempo das maravilhas. É tempo de nós falarmos não para a nossa carne. O apóstolo Paulo, ele fala aos coríntios, todos os dias eu mato a minha carne. É tempo de nós ansiarmos estar na igreja. É tempo de nós ansiarmos estar na presença do Senhor.